Então, vamos retomar o nosso estudo a partir de Gênesis capítulo 3. Um alerta para nós, dentro do que nós já dissemos. Todas as vezes que nós deixamos de trilhar o caminho do Senhor, deixamos de atender a palavra do Senhor, seja nas questões familiares, profissionais, nas questões ministeriais, o que nós estamos fazendo? Não é que pertencemos ao diabo, porque nós somos libertos do pecado. A palavra diz: transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Entretanto, todas as vezes que nós preferimos ouvir a carne, preferimos ouvir o homem caído, nós estamos como que confiando aquilo que o Senhor nos deu novamente ao diabo. Isso é algo muito perigoso. É como se nós entregássemos as chaves que nos foram dadas, pegássemos essas chaves e entregássemos a Ele, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, seja no âmbito ministerial da vida da igreja. E Ele vai fazer uma só coisa: Ele vai destruir aquilo que Deus fez. Vai buscar destruir. Vai buscar destruir a sua família, vai buscar destruir o seu trabalho, vai buscar destruir a sua relação com o Senhor, principalmente, né? Todas as vezes que damos ouvidos ao falar da nossa carne. Tem um estudo, o Senhor tem usado nosso irmão Romeu para fazer um estudo sobre os salmos, os masquios, que são salmos didáticos que tem na Bíblia. E ali o Espírito do Senhor nos revela o drama que Davi vivenciou quando ele deixou de atender a voz do Senhor, mesmo ele pertencendo ao Senhor. Ele deixou de atender a voz do Senhor e ele andou pela sua carne. Então você tem que pegar e fazer uma leitura do Salmo 32 com o Salmo 51. São dois salmos que estão juntos. E Davi, ele vai relatar o seguinte: na leitura desses salmos, nós entendemos e compreendemos o seguinte: 1 ano se passou desde quando ele pecou, ele caiu, ele transgrediu a palavra, adulterando com Batseba e levando à morte Urias. Demorou 1 ano até que o profeta Natan fosse até ele e, pela palavra do Senhor, revelasse o que ele havia feito. Porque nesse 1 ano, o que Davi tentou fazer? Encobrir o seu pecado. Como que ele tentou encobrir? Quando ele adulterou com Batseba e ele descobriu que ela estava grávida, ele mandou chamar o marido dela da guerra para que ele dormisse com ela, ele mantivesse relações com ela. Então aquele filho ele pensaria que seria dele. Então ele tentou encobrir o pecado dele daquele jeito. Só que Urias chega na cidade, se recusa a entrar na sua casa e dormir com a sua esposa. Ele diz assim: meu rei, a arca da aliança, o exército está em tendas, os meus companheiros estão dormindo ao relento, como poderia eu descer na minha casa e possuir a minha mulher? Então ele não desce a sua casa. Urias significa a luz de Deus. Esse é o significado do nome de Urias. Então ali era Deus tentando, numa primeira visitação a Davi, expor o seu pecado, e Davi tentando encobrir. Então o que Davi faz com a luz de Deus? Já que ele não vai fazer isso, então eu tenho uma outra solução. Ele envia uma carta ao seu comandante, dizendo o seguinte: coloca Urias na frente de batalha, no lugar mais conflituoso, com o objetivo, a morte de Urias. Irmãos, o interessante é que quem leva essa carta para o comandante é o próprio Urias, mas ele não abre essa carta, porque ele é um testemunho do Senhor, e o testemunho do Senhor é fiel em todas as coisas. Então 1 ano se passa e Davi escondendo aquilo,
Davi sendo remoído por aquilo que ele fez. A palavra diz, então, nos Salmos, ele vai dizer assim, que os ossos dele se secaram, mas o original diz que é como se o seu interior se apodrecesse, experimentasse uma podridão. Ele relata que os cânticos fugiram da sua boca. Então esse homem de Deus, pelo pecado e por tentar encobrir o seu pecado, ele amarga isso durante um ano. A alegria foge dele. Ele já não tinha mais paz no seu leito. Essa é a vida de um cristão que resolve trilhar um caminho fora do propósito do Senhor. Então, depois de um ano, o Senhor visita novamente Davi, através do profeta Natã. E quando Natã faz aquela pequena parábola ali, Davi está com a palavra de Deus na sua mente. Quando diz, esse homem é digno de morte, esse homem que tomou uma cordeirinha daquela pessoa que só tinha uma cordeirinha, ele tinha várias, ele matou aquela única cordeirinha para oferecer para o seu hóspede. Então Natã fala, esse homem é o Senhor, meu rei. Então ele diz duas pequenas palavras, Davi, quando ele ouve isso: pequei, Senhor. Ele não tenta perseguir Natã, ele não rejeita a palavra de Natã, mas ali ele é exposto perante as pessoas, perante Natã. O pecado de Davi é exposto. E é tão interessante que um homem de Deus, alguém que pertence ao Senhor, quando recebe uma correção dessas, e Natã vai dar a sentença do Senhor, você está perdoado, Davi, mas a espada não se apartará da sua casa, porque o pecado tem consequências. Irmãos, nós podemos pecar? Podemos. Isso pode acontecer na vida do cristão. Aliás, João é muito específico ao dizer assim, que aquele que diz que não tem pecado faz Deus de mentiroso. A diferença do cristão para o não cristão é que o cristão não anda na prática do pecado. A vida dele, o prazer dele não está no pecado, mas o pecado, como uma exceção, pode acontecer. E aí entra a questão da lei da semeadura. Porque embora sendo cristãos, nos arrependendo dos nossos atos, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, a palavra de Deus jamais disse que não haveria consequências. Nós vamos estudar um pouco isso, quando estivermos tratando desse tema um pouco mais à frente, como que o pecado trouxe consequências na vida de Abraão, como que o pecado trouxe consequências, por exemplo, na vida de Davi. Grandes homens da palavra de Deus, conhecidos como os heróis da fé, que em um dado momento eles tropeçaram, e esse tropeço trouxe consequências. Isso é uma lição para nós, isso é uma lição para o povo de Deus,